Bom dia a todos. E aí, obrigado aos aqui presentes, obrigado também por aqueles que estão nos acompanhando via web, nessa manhã, onde pretendemos apresentar os resultados da Eucatex, referentes ao quarto trimestre de 2017 e também os resultados do ano como um todo. Antes de começar, eu estava revisando um pouquinho aqui das minhas anotações, no sentido de ver o que nós tínhamos procurado transmitir aos senhores na virada aí do ano de 16 para 17, agora estamos virando 17 para 18, né? Quer dizer, já estamos até em março, mas enfim, estamos virando 17 para 18. Estava revisando um pouco das minhas anotações. E, enfim, estamos vindo aí de um 16, um ano muito difícil, um ano terrível, por assim dizer, tumultuado do ponto de vista político, foi o ano do impeachment, e um ano que tinha sido precedido de 2 anos, por assim dizer, também igualmente difíceis, que foi o ano de 14 e 15. Mas aí, olhando um pouquinho o que a gente transmitiu naquela ocasião, foi uma mensagem com algum otimismo, foi uma mensagem com uma perspectiva, se não fantástica, com uma perspectiva positiva com relação ao ano de 2017. E, de alguma forma, essa perspectiva positiva ela se materializou. Ao longo do ano de 2017, a economia foi melhorando, enfim, o ambiente econômico foi melhorando, principalmente nesse último trimestre agora, que é o objeto da apresentação que a gente vai fazer. Quer dizer, a gente teve um retorno aí ao crescimento, depois de muito tempo aí com números negativos no PIB, nós tivemos um PIB crescente, com níveis de inflação absolutamente controlados, taxas de juros nunca vistas, ontem mesmo tivemos mais uma baixa na taxa. Enfim, isso não foi, né, como nós já tivemos, acho que foi em 2014 ou 15, não, acho que talvez o 13, enfim, não me lembro bem agora, que foi uma canetada, dessa vez alguma coisa que tem consistência. Né? E, enfim, então algo, vamos dizer assim, positivo, essa inflação baixa e essa taxa de juros reduzida tem feito gradativamente que sobre recursos para as famílias, esses recursos certamente em algum momento serão canalizados para o consumo. Há também uma melhora por conta deste ambiente da confiança, tanto do consumidor quanto da indústria. Isso certamente são os elementos fundamentais para que a gente continue nesse processo de recuperação. Foi nesse ambiente que nós fizemos o nosso planejamento de 2018, nesse ambiente de melhora, de mais otimismo, evidente com otimismo com o pé no chão, afinal de contas, nesse ano a gente tem ainda a eleição para presidente, que é muito importante, e um cenário político ainda indefinido. Mas, de qualquer jeito, com um viés muito mais positivo do que aquele que nós tínhamos na virada do 16 para o 17. Não é propriamente objeto da apresentação de hoje, mas, assim, até no sentido de corroborar um pouco essa visão positiva para 18, por exemplo, eu gostaria de compartilhar com vocês o número que a gente já teve do IBA, referente a janeiro. O IBA é a associação que congrega todos os produtores de painéis de todos os tipos, né, MDP, MDF e chapa de fibra. Nós vamos mostrar mais adiante que nós fechamos o último TRI com 13% de crescimento no mercado interno, e esse mês de janeiro nós fizemos 15% sobre janeiro do ano passado. Então, é evidente que janeiro, está começando o ano, mas já é um indicativo bastante positivo. E, enfim, de forma geral, as indicações são positivas. Se a gente lê aí qualquer opinião de economistas, todos, de alguma forma, convergem para um número em torno de 2,5%, 3% de crescimento em 2018, que já é muito melhor do que a gente teve em 2017. Com inflação ainda bastante sob controle, com taxas de juros em patamares parecidos com o que nós estamos agora. Quer dizer, tudo isso deve ajudar os mercados onde a empresa participa, né, construção civil, os materiais de construção, indústria moveleira, e, enfim, isso deve ajudar nos resultados da companhia para 2018. Vou também apresentar para vocês um evento bastante interessante. Na verdade, ele começou no final do ano passado e se concluiu agora, que foi a aquisição de uma unidade de chapa de fibra,
que pertencia à Duratex, é algo que está sob análise do CAD ainda. Enfim, é difícil fazer um prognóstico, mas eu acho que o prognóstico é positivo, não devemos ter problema. Acho que nós estamos encaminhando o processo de uma forma bastante adequada. Bom, vamos dar início à apresentação. Deixa eu virar aqui o slide. Bom, muitos de vocês já conhecem a empresa, então essas informações acabam sendo um pouco repetitivas, mas alguns outros estão nos acompanhando pela primeira vez, então vale a pena a gente estar mencionando. Então, é uma empresa que foi fundada em 51, muito tradicional nos segmentos da indústria moveleira, construção civil e na revenda de materiais de construção. Depois, mais adiante, a gente vai mostrar o significado desses diferentes segmentos na composição da nossa receita. Nós temos também uma atividade importante de exportação e um escritório que nos auxilia para isso. Na verdade, é uma companhia mais do que um escritório. Em Atlanta, nos Estados Unidos, que faz toda a coordenação das nossas exportações para esse país e também para os demais países que nós exportamos. Essa companhia e essa presença externa vai ser fundamental nessa nova fase, após a aprovação do CAD, quando nós absorvemos a unidade de chapa de fibra da Duratex, porque, como nós vamos mostrar mais adiante, um bom percentual da produção dessa unidade nós pretendemos exportar. Temos 75 fazendas, todas em São Paulo, totalizando aí quase 46 mil hectares, 2.433 colaboradores. Aqui embaixo nós temos as nossas unidades. À esquerda, a primeira chapa de fibra, foi nossa primeira unidade. O que ela tem uma capacidade de 240 mil cúbicos, e o que ela tem de interessante, acho que é o grande destaque, o diferencial dessa unidade, é o fato de produzir chapas de madeira, que tem como destino indústria moveleira, revenda, indústria de embalagens, etc., mas que o grande diferencial é uma chapa que é formada sem resina. A gente sempre repete isso, porque resina é um elemento que custa bastante na formação do custo dos outros painéis, são matérias-primas muitas vezes importadas, com influência do dólar, então essa unidade tem esse diferencial. Depois nós temos a última unidade que a empresa fez, que foi inaugurada em 2011, que é de MDF, com uma capacidade de 275 mil cúbicos, com uma boa capacidade também de revestimento, para fazer produtos diferenciados, e aí a gente chama a atenção do Laca, que é um produto hoje que nós e mais um outro fabricante só oferece ao mercado. Unidade de Botucatu, onde nós fazemos também os pisos, 430 mil cúbicos de capacidade, 12 milhões de metros quadrados de piso, também uma capacidade importante de revestimento. Certamente essa é uma das unidades mais modernas, eu acho que é a mais produtiva de MDP do Brasil. Ela certamente não é a maior, mas com certeza é a unidade mais produtiva de MDP do Brasil. Depois das duas unidades de tintas e vernizes, a maior delas que também fica em Salto, uma capacidade grande instalada no mesmo site, são 36 milhões de galões. E fizemos, a questão de uns 3 anos atrás, uma unidade em Pernambuco, muito mais com uma visão de logística, no sentido de produzir lá os produtos de menor valor agregado e transportar menos água aí pelo Brasil. Temos também um viveiro de mudas, que hoje é suficiente para toda a nossa atividade de plantio. Nós vamos ter que crescer essa atividade e provavelmente nós vamos expandir, vamos ter que expandir esse viveiro. Então, aqui são alguns destaques, ou um resuminho, destaque aí do período. Tivemos um bom crescimento de receita, quase 12% no último TRI, alcançando aí 318 milhões. Fechamos o ano acima de 1.200 um crescimento de 5,3%, um pouco acima da inflação também, quer dizer, significando um ganho real de faturamento. Tivemos também uma variação positiva no EBITDA recorrente, tanto em reais, com crescimentos importantes em relação ao igual período do ano passado, como também no EBITDA percentual, na relação EBITDA-faturamento. Crescimento de 2,3 pontos no último TRI e no fechamento do ano 1,4. Lucro líquido também na mesma direção, uma direção de crescimento importante, fechando o ano aí no recorrente com 65 milhões de reais.
E o fato relevante que eu comentei, vamos apresentar um pouquinho mais de detalhe, dentro do que nos é possível, porque como o processo está sob avaliação do CAD, enfim, a quantidade de informações que a gente pode dar é relativamente limitada. Bom, a informação da nossa receita líquida, nós já comentamos no slide anterior, o crescimento de quase 12% no TRI e os 5% no ano. À esquerda, a gente tem a distribuição dessa receita por produto, fica claro aí a importância da base florestal para a gente, já que 72% da receita vem de painéis de madeira, de alguma maneira, né? Enfim, e 21% das tintas e 7% são outros. Aqui o principal outros, a empresa tem algumas fazendas, nesse caso é especificamente uma fazenda que está em Salto, e ela vem desenvolvendo ao longo dos anos aí um projeto para a parte de condomínios, e isso aí representa a receita que a empresa recebe ao longo desse período, além de outros produtos que não se encaixam, alguma coisa como perfis metálicos, que ela vende como complemento, como divisórias, estão dentro desse outros. À direita, a gente tem a distribuição da nossa receita por segmento, e, enfim, o que eu tive olhando e consultando como é que estavam esses dados o ano passado, talvez o grande diferencial aí seja a questão do crescimento em importância da indústria moveleira e da revenda. Toda vez que o mercado melhora, como foi o caso agora no último TRI, a gente tem oportunidade de sair um pouco da commodity e entrar em produtos de mais valor agregado, né? Então, nesse último TRI, nós vendemos mais laca, vendemos mais BP+, são tipos de acabamento de painéis de madeira, né? Vendemos mais separador, que é a chapa de fibra para a indústria de bebidas, tipo Coca-Cola, etc., e isso faz com que esses segmentos ganhem importância dentro da composição da receita. De verdade, para quem nos acompanha há algum tempo, eu não me lembro de ter visto as prensas da empresa, as prensas de produção de painéis, com ociosidade. O que acontece conosco quando o mercado piora é que a gente não deixa de colocar a produção no mercado, mas a gente coloca a produção basicamente com um percentual importante de commodities. Isso reduz o valor agregado dos produtos, isso reduz nossa margem, isso reduz nosso faturamento. Quando o mercado melhora, a gente continua aproveitando as prensas na plenitude, mas a gente tem oportunidade de colocar produtos com mais valor agregado, e isso acaba aparecendo nas participações da indústria moveleira e da revenda. Bom, esse é um índice, acho que bastante conhecido de todos, da Abramat. Nós trouxemos aqui porque, enfim, ele reflete bastante o que acontece com o material de construção. Nós temos aí as tintas, temos pisos, temos portas, são todos produtos que estão relacionados dentro dessa categoria. E esse corrobora bem aquilo que nós falamos, quer dizer, a gente vem num processo de melhora, mas é uma melhora gradativa, é uma melhora relativamente lenta, mas a verdade é que a gente teve anos aí de quedas bastante superiores, como foi 15 e 16, e deve fechar agora 17, não sei se esses números já são definitivos, mas deve fechar ainda com uma queda, mas uma queda de menor expressão do que aquelas anteriormente registradas. E há uma perspectiva da volta, do retorno ao crescimento nesse ano de 2018. Então, esse é um índice que está mostrando bem aí o que de forma geral está acontecendo, vamos dizer assim, corrobora bem aquilo que a gente diz sobre as questões econômicas, né? Há uma melhora, essa melhora é gradativa, e a gente espera que ela continue, né? Então, aqui é um comparativo entre capacidade instalada e produção dos painéis. Esses dados são dados do IBA, né, que eu já mencionei, que é a associação que congrega todos os produtores de painéis. A gente vê que nos últimos 2 trimestres não há alteração na capacidade de produção, ela está em 2.700.000 cúbicos, isso é trimestral, né, para a gente ter a ideia anual é multiplicar por 4. O que a gente percebe é uma importante redução da ociosidade. Trabalhamos o último TRI de 16 aí, isso é o mercado como um todo, isso não é a Eucatex, né? O mercado trabalhou em torno de 32% de ociosidade, e esse trimestre agora com 24%. Quer dizer, é uma mudança bastante significativa, e quando a gente olha na composição, né, o mais escuro ali é o mercado interno, e o mais clarinho é a exportação,
a gente vê que o grande impulso para essa redução da ociosidade foi a reação do mercado interno, né? Esse número, eu fiz a conta, dá em torno de 13% de crescimento em relação ao ano passado. E aí o que eu mencionei no começo para os senhores é que esse 13% agora em janeiro veio acompanhado de 15%. Quer dizer, os números de janeiro estão 15% superiores aos números de 17%. Então, é um prognóstico aí de um ano mais favorável. O que nós chamamos atenção, vamos dizer assim, quer dizer, quando a gente olha a parte de exportação, a gente vê que houve um arrefecimento, vinha-se de um crescimento muito grande, eu também fiz a conta, na virada de 14 para 15, foi quase 120% de crescimento entre os trimestres. Depois de 15 para 16, foram quase 60%, e agora praticamente uma estabilidade. E aí vale a pena a gente olhar no quadro embaixo, do lado esquerdo, que a gente tem os 3 tipos de chapa, tanto do mercado interno quanto da exportação. E a gente percebe que a redução no externo, que acaba tendo uma influência maior, mas enfim, foi da chapa de fibra. Eu acho que esse foi o movimento mais da Duratex, talvez aí vislumbrando um pouco dessa potencial venda para a Eucatex. E também é uma redução, e aí com mais significado, pela importância que tem o MDP, uma redução do MDP na exportação. Quer dizer, o mercado interno reagiu, o MDP é um produto eminentemente da indústria moveleira. Ele praticamente não está presente na revenda. Ele é um produto que abastece empresas do tipo de Delano, Todeschini, Bartira. E esse mercado reagiu, não existem fábricas novas, e aí parte da produção que estava indo para o mercado externo foi canalizada para o interno. Isso é um pouco, quer dizer, o que eu queria caracterizar, que é um pouco esse movimento de estabilidade, tem mais a ver com oportunidades e momento do que propriamente com falta de demanda externa. O que a gente vislumbra mais adiante é uma importante continuidade desse crescimento. Se nós formos capazes de experimentar esse crescimento no mercado interno em 17, com um PIB aí da ordem de 1%, há a possibilidade em concreta de se nutrir uma expectativa melhor para 18, na medida em que nós vamos ter um PIB aí quase 3 vezes maior. E também, a gente chama atenção ali do lado direito no quadro embaixo, vai ter entrada de novas plantas. Isso pode, num primeiro momento, trazer algum desassossego aí com relação ao balanceamento entre oferta e demanda, mas a gente acredita que, com o crescimento que se espera no mercado interno e a continuidade do crescimento da exportação, porque esse trimestre eu acho que essa estabilidade foi pontual, pelos motivos que eu expliquei, eu entendo que uma boa parte dessa nova capacidade que vai entrar no mercado vai ser absorvida por essas novas demandas, né? Bom, aqui são informações do nosso segmento de madeira, do lado direito, são os produtos que compõem esse segmento. Dentro dos painéis de HDF e MDF, a gente coloca as estatísticas ou os faturamentos referentes a portas e painéis. Hoje as portas e painéis da empresa são produzidos a partir de HDF. Vale a pena olhar do lado esquerdo dessa pizza a chapa de fibra e a representatividade. Na verdade, depois nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante, a empresa que nós estamos por adquirir é uma empresa de produção de chapa de fibra com uma capacidade muito parecida com a nossa. Nós vamos mostrar mais adiante. Então é interessante olhar, sem que a gente faça aí prognósticos, mas é sempre uma conta relativamente simples, quer dizer, olhar qual é a importância que a chapa de fibra tem na composição do segmento madeira e, enfim, qual é o potencial que essa nova aquisição poderia ter, ou poderá ter, na composição das receitas futuras da empresa, né? Nós faturamos aí nesse segmento quase 900 milhões e a chapa de fibra representou 25%. Um número um pouco acima de 200, 220 milhões, foi o faturamento da fibra dentro do segmento de madeira. Na parte de baixo, nós temos o desempenho dos nossos painéis vis-à-vis o mercado, contra os dados do IBÁ. A gente vê que à esquerda embaixo, nesse último tri, nós tivemos um crescimento um pouquinho acima do mercado. E quando a gente olha para cima, não sei se dá para apontar muito, né? Não dá.
Quando a gente olha para o lado esquerdo, na receita líquida, a gente percebe que a receita cresce mais do que o volume, indicando essa recuperação que eu falei na questão do valor agregado, né, num melhor mix. Não necessariamente esse mix quer dizer percentuais melhores, mas quer dizer mais dinheiro por metro quadrado ou por metro cúbico de chapa. E do lado direito a gente tem a comparativo do ano, também aí, até um pouco mais aí, o desempenho da empresa foi melhor do que aquele do mercado. Esse desempenho é mercado interno, está escrito ali, é mercado interno e exportação. Né? Então, aqui são números, às vezes, mais úteis para a preparação aí de modelos, mas, enfim, a utilização de capacidade instalada. Do lado esquerdo, nós temos a chapa de fibra. Ela é uma fábrica que demanda um pouco mais de paradas ao longo dos períodos, paradas para manutenções preventivas. Então, esse número em torno de 75, 78 é um número normal, corriqueiro. A planta de HDF, pela característica, ela sempre irá rodar um pouquinho, a utilização dela será um pouquinho menor que a do MDP. Esse trimestre, particularmente, ela não foi muito bem, esse número devia estar mais próximo de 90, ele ficou em 83. Já a planta de MDP e pisos, que seria a terceira coluna da esquerda para a direita, foi muito bem, tivemos um trimestre excelente, 95%, né, porque nós temos que somar os 86 mais os 9 que produz o piso. 95% de ocupação é um número, vou dizer assim, fantástico. Difícil encontrar um número desse padrão em outras unidades. E a parte de piso, enfim, é um comprometimento de recurso menor, porque é uma linha de usinagem. Tivemos um aproveitamento um pouquinho melhor dos pisos. O ano passado, nessa mesma época, tinha sido 38, esse ano 46. E embaixo tem a composição dos custos, acho que não tenho muito o que acrescentar ali. Como eu disse, é mais para entender um pouquinho como é que é a composição da chapa e fazer algum modelo de projeção. O outro segmento, que é o segmento de tintas, bom, tem sido um período difícil, não só, vamos dizer assim, para a empresa, talvez um pouco mais para a empresa, mas o próprio mercado está longe de estar brilhante. Quando a gente olha embaixo desses dois gráficos de colunas vermelhas, aí a gente vê uma tabelinha da variação do trimestre no ano. A gente percebe que o mercado teve até um respiro, por assim dizer, nesse último TRI, com um crescimento de 2,3%, mas a verdade é que no ano nós temos uma queda no segmento de tinta. A nossa queda foi mais expressiva, esses números eu acabei não colocando aí, mas eu anotei. Em 2016, nós ganhamos algum share em relação ao mercado. Neste ano, no trimestre e no ano, nós acabamos perdendo share em relação ao mercado. Nós tivemos diversos aumentos de custos de matérias-primas. Foi um período bem difícil para o segmento de tintas. Nós tivemos, a tinta tem um componente muito importante, básico dela, que é o dióxido de titânio. Tem um produtor local, mas a maioria enfim, do que se abastece localmente é importado. É um produto que experimentou 25%, acho que é isso, em dólar de aumento. Além disso, tivemos diversos aumentos no aço. O produtor principal local é praticamente um só produtor que abastece todas as empresas que fazem latas. É um aumento bastante significativo. Tivemos diversos aumentos de solventes também, fornecedor básico a Petrobras. Enfim, então, aumentos importantes que cabia pouca, quer dizer, que a empresa tinha pouca mobilidade para evitar. Nós acabamos privilegiando mais a parte de margem e, com isso, acabamos perdendo um pouco de expressão no mercado. Isso é possível da gente constatar, porque a gente vê ali na tabelinha que a gente cai, a tabela do lado direito, a gente cai 2,7% no volume, mas não perde receita. Então, fomos buscar um pouquinho de correção de receita, a mesma coisa acontece no ano, o volume cai mais do que a receita, isso acabou tirando um pouquinho de espaço da gente no mercado. Nós estamos trabalhando forte para tentar resolver esse quadro, isso já era mais ou menos, no último TRI, estava mais ou menos desenhado nessa linha. Nós contratamos várias pessoas, demos uma boa reforçada no time, tanto no time interno, vamos dizer assim, a
parte mais da cabeça, da estratégia da empresa, como no campo, vendedores, representantes. Estamos trabalhando em novos produtos, estamos revisando o portfólio, enfim. Estamos aí com uma estratégia buscando reverter este quadro e voltar a ganhar um pouco de espaço no mercado. Aqui é uma demonstração de resultado bem resumida. A maioria dos índices nós já comentamos, né? A receita, falamos por mais de uma vez. Aí a gente vê que há uma queda no lucro bruto, a gente perde aí 3 pontos, mas quando a gente olha ali um pouquinho acima a linha de custo de produtos vendidos, a gente percebe que há uma estabilidade, não houve uma queda, quer dizer, a relação custo-receita. O que houve, vamos dizer assim, é uma revisão forte, vamos falar, que influenciou, da parte dos ativos biológicos. Essa é uma conta que quem tiver curiosidade depois de entender com mais propriedade, o Sérgio Ribeiro está aqui, que é o controlador da empresa, ele pode explicar, mas enfim, é um cálculo relativamente complexo, você faz uma avaliação de todo o maciço florestal da empresa, nas suas diferentes idades, projeta esse maciço para quando ele estiver pronto lá na frente, depois pega um custo de capital ponderado e traz isso a valor presente, enfim, tem uma complexidade de cálculo, alguns desses parâmetros mudaram, eu reputo que é uma coisa eminentemente contábil, mas, enfim, acabou por influenciar o nosso resultado. Depois, mais abaixo, a gente tem as despesas administrativas e comerciais, tiveram um comportamento benéfico, a gente tem investido na revisão da estrutura, a gente tem investido dentro do possível para tornar a empresa um pouquinho mais leve. Se a gente fizer uma conta, e eu fiz, se a gente juntar aí despesas administrativas e comerciais no último TRI, comparar a receita líquida, elas estão somando 18,2. Esse mesmo número no ano passado era 19,9. Então, tem uma queda da representatividade das despesas vis-à-vis a receita de 1,7. É uma queda importante. E isso se reflete, a gente olhar mais abaixo, no EBIT da empresa. Nós tivemos uma evolução positiva, estou olhando mais o recorrente, entre um trimestre e o outro, um crescimento em reais de 27% e um crescimento em percentual de 2,2%. No ano também isso é verdade, há um crescimento tanto em reais no ano quanto em percentual. Seguindo um pouquinho mais abaixo, olhando a parte de despesas financeiras, a gente percebe que tem um crescimento, olhando um pouquinho mais para o ano, um crescimento mais expressivo em relação ao ano passado. E aí, vamos dizer assim, a razão principal é a questão cambial, né? Na virada de 15 para 16, o câmbio estava 3,90. Na virada de 17 para 18, de 16 para 17, perdão, o câmbio estava 3,30. Então, isso tem uma influência aí na questão cambial, em que pese ter havido, eu vou comentar mais adiante, uma redução enfim, no custo da dívida, né, de forma geral. Tivemos resultados, aí voltando para o lado esquerdo, tivemos resultados não recorrentes, enfim, com expressão. O principal delas foi uma consolidação da parte de parcelamentos, onde nós reconhecemos um adicional de 10 milhões, que vai ser parcelado ao longo do período. E também, fruto dessas reestruturações da empresa, nós tivemos diversas indenizações e questões trabalhistas que acabaram impactando esses 16 milhões e 300, né? 10 milhões vem do reconhecimento do parcelamento e restante, parte do restante é questões trabalhistas. E aí o resultado disso é o lucro líquido do período que nós já tínhamos apresentado. Aí a parte do endividamento, já faz algum tempo, não está aí no gráfico, mas eu fui buscar também como é que era esse endividamento em 2015, final de 2015, e ele estava idêntico, né? Até um pouco maior. Nossa dívida líquida em dezembro de 2015 era 340 milhões, agora está em 331. Não é do ponto de vista nominal, né? Não é uma redução significativa. De verdade, são alguns anos que a gente tem, vamos dizer assim, andado um pouco de lado. Esperemos agora que, com melhores condições de economia, como eu disse agora em 2018, que a gente possa voltar a andar um pouco para frente. Se for autorizada essa absorção
da nova unidade de chapa de fibra da Duratex, devemos também caminhar passos mais acelerados adiante, mas a verdade é que nesses últimos anos a coisa ficou meio de lado, né? E isso é um pouco do que está refletido no endividamento. A dívida líquida sobre o EBITDA, ela vem tendo um comportamento mais benéfico, realmente a empresa não tem uma grande alavancagem, né? 1,6 vezes, se a gente comparar com outras empresas é um número bastante bom. O que tem, e acho que esse tem sido o desafio, é a gente fazer o alongamento desse endividamento. Nós vemos trabalhando nisso faz algum tempo, temos aí alguns bancos bastante parceiros da companhia, a gente vem tentando trabalhar com esses bancos no sentido de ter um perfil um pouco mais, enfim, tirar um pouco desse peso do curto prazo. Bom, e o que eu falei aí não está, eu achei que tivesse, mas foi para a reunião de conselho. Mas, enfim, nós tivemos uma redução importante na parte de custo de dívida, em torno de 1,2, 1,5 pontos percentuais na dívida como um todo, que é um valor expressivo. Isso fruto aí desse ambiente, dessa redução de juros, né? Aí a parte de investimentos, mais também para constatar, vamos dizer assim, nós tínhamos um planejamento um pouco menor do que esse, está ali embaixo de 108 milhões. O principal desvio, vamos falar assim, daquilo que nós tínhamos planejado no ano de 16 para 17, era a questão florestal. Nós, ao longo do ano, acabamos por reduzir a parte de condução de floresta, ou seja, aquela... Quando você corta, em vez de erradicar a floresta, plantar uma nova, quando você conduz a árvore que foi cortada, nós começamos a perceber que nós estamos perdendo uma produtividade maior, quer dizer, a relação do que nós estamos perdendo de produtividade vis-à-vis economia de investimento não estava valendo a pena. Então, nós revisamos essa forma de conduta e até durante o ano resolvemos voltar em algumas áreas que estavam sendo conduzidas e fazer o plantio de novas florestas. Aí acabamos tendo um dispêndio pontual maior na parte florestal. Para 2018, o nosso número está para 96 milhões, isso, vamos dizer assim, sem considerar eventuais novas demandas, no caso da nossa operação com a Duratex ser aprovada. Esse seria um número, de novo, muito fixado em sustentação, né? Sustentação, replantio de floresta, sustentação da fábrica, nada mais, né? Mas, de novo, sem considerar possível aprovação da aquisição da Duratex. Bom, aí, né, mostramos lá no início a importância da base florestal, aí é só um informativo das nossas florestas, acho que até já apareceram de início, são 46 mil hectares. Aí do lado direito os raios de abastecimento para as fábricas. Essa unidade da Duratex também fica em Botucatu, aliás, ela fica a 5 quilômetros da nossa fábrica, da unidade de MDP, que fica lá em Botucatu. E lá, enfim, as florestas nossas estão muito mais próximas, dá para ver pelo raio, então tem esse aspecto também positivo. Ali na parte de baixo, é o nosso programa para 2018, e a gente percebe aí, dá para ver aquele 8% um pouquinho mais claro em cima, o que a gente pretende fazer de condução de florestas é bem pouco, justamente buscando essa melhoria na relação de produção de metros cúbicos por hectare. Para a nossa situação atual, esse volume de florestas, esse volume de fazendas está adequado. Quer dizer, hoje as linhas estão plenamente abastecidas e somos autossuficientes. O que não é verdade na medida em que então a gente está justo, que não vai ser verdade na medida em que a gente tiver a aprovação da operação pelo CAD, né? E a gente vai comentar agora, isso seria aí as informações relativas ao ano passado. E agora vamos comentar rapidamente o que é possível desse processo aí com a Duratex. Então, esse foi um fato relevante que a gente publicou no final de janeiro. Como eu comentei, essas nossas conversas começaram aí na virada do ano. Então, foi um processo extremamente rápido, em poucos meses, talvez 2 ou 3 meses, se tanto. Justamente pelo conhecimento que nós temos, né? Nós temos uma planta que é quase gêmea dessa planta da Duratex. A planta da Duratex, enfim, no que nos foi permitido visitar, é uma planta que tem alguns conceitos diferentes da nossa, o produto é o mesmo.
mas tem alguns conceitos diferentes da nossa. Ela é um pouco mais simples do que a nossa, foi bastante interessante constatar isso, e talvez essa simplicidade demande menos manutenção, mas enfim. Então, e também essa rapidez também pelo fato da gente conhecer bastante o mercado, né? Quer dizer, nós somos muito experientes tanto no mercado local de fibra quanto na exportação. Então a ideia foi, enfim, não envolveu recursos, nós trocamos uma fazenda, um maciço florestal que nós tínhamos numa região, uma fazenda muito boa, denominada Fazenda Vitória, não obstante fosse muito boa, ela estava fora do nosso raio. E é um raio interessante para a Duratex, os senhores devem saber, ou uma parte dos senhores deve saber, que ela pretende reativar as unidades de Itapetininga, e essa é um maciço que serve bem a eles. E para nós estava fora de raio. Então foi uma coisa conveniente, vamos dizer, para ambos os lados. Nós vamos ficar com essa fazenda, vamos cuidar dessa fazenda até 2022. Na verdade, nós vamos entregar essa fazenda só em dezembro de 2022. E até lá nós vamos cuidar da floresta que lá está. E quando essa floresta estiver pronta, vamos cortar. Parte da madeira será da Eucatex e parte da madeira será da Duratex como um complemento de pagamento. E o que a gente adquiriu foi, nós vamos mostrar, acho que vamos mostrar um pouco mais adiante, o que é o complexo que a gente adquiriu. Bom, nós, obviamente, senão não teríamos feito, nós vemos essa operação como extremamente positiva para a Eucatex. Acho que o primeiro ponto, e talvez muito importante, é a questão de não ter envolvido caixa, né? Nós não tivemos que fazer nenhum tipo de desembolso, como eu disse, foi a troca de um maciço florestal, e, na verdade, vamos entregá-lo só em 2022, quer dizer, vamos operar, porque a floresta não está pronta, então vamos operar aí, imagino eu, talvez o segundo semestre de 18, se tudo correr bem, 19, 20, 21 e 22 inteiro, e aí vamos entregar a fazenda. Assim, rapidamente, o que a gente entende como positivo, algumas coisas positivas nessa aquisição, é a questão da sinergia, que é relativamente óbvia, né? Quer dizer, nós vamos acrescentar um volume importante, depois nós vamos mostrar num quadro mais adiante para a empresa, sem que com isso a gente imagine a contratação de nenhum tipo de estrutura. A nossa área comercial está preparada para vender esse volume, a nossa estrutura administrativa está preparada para fazer a gestão dessa nova planta. Então, provavelmente o que nós vamos ter que contratar ou manter é simplesmente os operadores de máquina. Então tem uma sinergia muito grande. A segunda é a questão da competitividade. São 3 linhas, hoje nós temos 2 linhas em Salto, essas são 3 linhas, e elas se misturam muito com as nossas no sentido, quer dizer, vai facilitar muito a nossa programação. Não só a programação das linhas de salto, as de chapa de fibra, como também a programação da própria linha de HDF. Então, isso deve trazer uma competitividade, entre outros aspectos, bastante grande. São linhas de dimensões diferentes das nossas. Então, isso deve permitir à empresa acessar mercados que, para nós, não eram muito simples, pelo formato das nossas prensas, que são diferentes das dele. Então, devemos entrar mais fortemente no mercado de capas de porta, um mercado que a empresa pouco participa. A capa de porta, você faz um sanduíche, assim, né, 2 chapas finas, bota um miolo no meio e faz uma porta para a construção civil. Devemos também entrar num segmento no mercado americano que pouco a gente participa, que é o segmento do moveleiro no mercado americano, que é da indústria. Hoje nós somos muito fortes no mercado americano na revenda. Nós temos uma Home Depot, uma Lowe's como grandes clientes da empresa, mas são revendas de madeira, de produtos de madeira. A Duratex tinha uma boa presença na indústria moveleira. Nós, pelo formato das nossas chapas, não participávamos, vamos começar a participar. E tem um lado muito interessante que eu mencionei, apesar de ser uma tecnologia que já tem um tempo maior aí no mercado, enfim, é uma chapa que se faz sem resina, que eu acho que é um grande diferencial. Quais são as considerações? A operação está sob enfim, avaliação do CAD. Enfim, não cabe a nós dizer se tem ou não tem razão, acho melhor não mencionar, mas enfim, acho que devemos caminhar bem. Os 2 desafios que nós temos, o primeiro é abastecimento florestal, como eu mencionei, nós estamos equalizados na nossa disponibilidade de madeira, mas não temos madeira para essa nova planta.
vamos dizer assim, não sei se o termo é esse, se é por sorte, enfim, mas estamos na região de Botucatu, há uma boa disponibilidade de madeira já pronta para venda. Nós mesmo antes de fecharmos o negócio, ou concluirmos, já começamos a nos mexer para tentar entabular novos contratos para fornecimento de madeira que já está plantada. E vamos ter que nos movimentar, não pretendemos inverter dinheiro, investir dinheiro em novas fazendas, pretendemos arrendar. E vamos trabalhar para fazer arrendamentos, para plantar novas florestas, para daqui a 6, 7 anos ter floresta para abastecer essa unidade. Acreditamos que vamos precisar em torno de uns 30%, 35% a mais de florestas que nós temos hoje para abastecer essa planta. E outro desafio, obviamente, a empresa, enfim, fizemos aquela analogia de faturamento, dá para a gente ter expressão do que significa isso em termos de crescimento. Então, temos aí um desafio também de montar esse capital de giro. Aqui é uma fotografia da planta. Na verdade, a gente olhando aqui, só para ficar mais fácil de ver, esses prédios à esquerda, esse prédio comprido branco e o prédio enfim, perpendicular a esse, também branco, são instalações que vão continuar com a Duratex, né, porque são instalações da linha deles de MDF, e o que a gente adquiriu são esses prédios do lado direito. É pena que não dá para apontar. Lá no fundo nós temos o picador e o pátio de madeira. Este picador e esse pátio vai continuar com a Duratex, e a Duratex vai nos prestar serviço. E depois a gente caminhando, assim, vindo na direção da linha de pintura, vamos falar assim, aí começa realmente a área que nós compramos, são áreas que tem as caldeiras, tem 3 caldeiras nessa planta, depois vem as linhas de chapa de fibra, as suas têmperas, toda a sua instalação. Vem também nesse pacote, não está apontado aí, uma serra para fazer o que eles chamam de cut to size, para fazer pedaços de chapa, para já entregar o produto com mais valor agregado pronto, uma serra muito grande, muito maior do que a que a gente tem em Salto. Inclusive, a ideia é que a gente continue prestando para a Duratex esses serviços, enfim. Nós vamos ter, vem também uma impressora de papel, quer dizer, nós vamos ter um período de convivência com a Duratex, enfim, ou vamos ter um período, não, vamos ter uma convivência grande com a Duratex, porque se a gente olhar também para o lado direito, embaixo, isso é uma área da Eucatex, né? Todo esse recorte, quer dizer, excluindo, que não dá para apontar um pouco, excluindo dessas áreas de prédios claros, toda a parte de prédios escuros, menos a parte do fundo, vai ser o terreno da Eucatex, foi aquilo que foi negociado. Inclusive escritórios, refeitórios, portaria, etc. Então vamos ter um período interessante e uma convivência cordial aí com os nossos competidores, que são a Duratex. Depois da aprovação do CAD, essa aí é uma ideia do que a gente não pode fazer muitas ilações, mas, enfim, uma ideia de como é que a gente deve ocupar essa planta. Hoje isso já é um pouco da realidade da Duratex, nem todo o material fica no mercado interno, uma parte é exportada e a gente pretende manter isso, ou talvez até incrementar um pouquinho. E o restante das chapas ficarão no mercado interno, servindo aos clientes que hoje já estão sendo servidos. Aliás, eu esqueci de mencionar no slide anterior, hoje a Duratex está operando essa planta com uma ociosidade grande, em torno aí de uns 50%. Ela tem turmas para rodar 2 das 3 linhas. A nossa ideia, se aprovada, é rodar a empresa full, quer dizer, rodar as 3 linhas concomitantes. Então, eu acho que até esse é um aspecto positivo para o CAD, porque vai haver um aumento de oferta e não uma redução, né, ou algum risco para o mercado. E o que a gente pretende fazer? Colocar, então, em torno de 60% no mercado interno, e nesse mercado interno a gente já vislumbra uma utilização para as nossas chapas dessa nova planta, porque hoje, como eu comentei ali atrás, todas as nossas divisórias, todas as nossas portas e mesmo as chapas que a gente vende para fazer divisórias para terceiros, todas elas são feitas com HDF. A nossa ideia é passar a fazer essas divisórias com a chapa de fibra, liberando então HDF, muito provavelmente para, em vez de fazer HDF, fazermos MDF e aumentarmos a nossa presença no mercado de MDF. Essa embaixo é a composição, enfim, é como nós estávamos em termos de fibra e como nós devemos ficar, se aprovado.
Então, um crescimento importante na oferta de chapa de fibra, que a gente chama de chapa dura, em torno de 83%. Também vem uma linha de pintura, como eu comentei, tem um crescimento expressivo, por conta da linha de pintura, e também uma impressora de papel que dobra a nossa capacidade. Nós estamos mais ou menos assim. No final do mês de fevereiro, nós entregamos um questionário bastante longo aí para instruir o processo no CAD. No final deste mês, agora de março, nós acreditamos que vamos ser capazes, aí no fundo é uma confluência, né? Nós e Duratex nesse processo juntos. Nós devemos estar conseguindo entregar isso para o CAD, para que ele avalie. E aí é uma estimativa que pode durar mais, pode ser menos, mas acreditamos que em torno de 3 a 4 meses para que seja feita essa avaliação. Neste meio tempo, obviamente, não nos é permitido nada, não é permitido fazer nenhum tipo de aproximação com a Duratex, até porque esse processo pode não vir a ser aprovado. O que é permitido, e que a gente colocou aí, é a criação do que se chamou aí de um Clean Team, que é um time de integração. Na verdade, são profissionais da Eucatex, profissionais da Duratex, que, enfim, em separado, preparam enfim, as empresas para quando o CAD estiver aprovado. E aquela ideia ali de esses profissionais ficam isolados, uma espécie de Chinese Wall, quer dizer, eles não se comunicam nem com a estrutura da Eucatex, nem com a estrutura da Duratex, e vão trabalhar na integração. Essa integração ela passa, como eu mencionei, por atividades compartilhadas. Não tem sentido, por exemplo, fazer um outro refeitório dentro daquela planta. E esse refeitório ficou do nosso lado. Então, obviamente, a turma da Duratex vai almoçar conosco. Não tem sentido fazer uma outra portaria. Então, nós vamos compartilhar a portaria. Não tem sentido fazer um outro pátio de madeira, que é da Duratex. Ela vai prestar serviço para a gente. E assim por diante. Então, vamos preparar essa integração. E vamos também, da nossa parte, principalmente trabalhar em 2 aspectos, que é o aspecto de TI, porque no fundo nós não estamos comprando a companhia, nós estamos comprando equipamentos e instalações. Toda a parte de estrutura de TI não vem junto. Inclusive nós temos TIs diferentes, nós rodamos TOTOS, eles rodam SAP. Então nós precisamos fazer um processo de integração grande aí na parte de TI e também entender principalmente a questão da manutenção. Então acho que era isso que a gente tinha para apresentar. E ficamos à disposição para possíveis perguntas. Bom, obrigado a todos. Para mim também? Primeiro eu queria saber, na parte de commodity, que você tinha até comentado nos outros anos, né, que acabaram vendendo um pouco mais, se de repente a expectativa para esse ano são maiores produtos de valor agregado. E nessa nova planta que está em aprovação no CAD, essa unidade, tem noção mais ou menos quanto que de repente vai demandar de giro? Bom, desligou aqui. Tá escutando? Posso falar nisso também. Bom, enfim, eu estou, como eu disse, um pouco, vamos dizer assim, restrita, enfim, aquilo que eu posso dizer. Eu até fiz aí talvez tenha cometido um deslize, mas enfim, dá para a gente fazer um pouco de ideia, porque essa planta, como a gente mostrou nas capacidades, ela é muito parecida com aquela planta que a gente já tem em Salto. Então dá para fazer um pouco de conta. Se tivermos sucesso no mercado, o que isso pode representar em termos de faturamento para a companhia. Eu acho que a partir daí, vamos dizer assim, a partir desse faturamento e olhando um pouco do que a empresa tem de giro, talvez em torno aí de uns 15% a 20% desse faturamento seja a necessidade que a gente tem de acrescentar em termos de necessidade de giro para a companhia, desse possível futuro faturamento. Eu não sei se fez alguma pergunta de commodities, não registrei. Da parte de commodity, teve alguns anos que você teve que vender, né, porque o mercado estava mais retraído. Se a expectativa para 2018 é vendas, de repente, de produtos de maior valor agregado. Tentar, de repente, fazer essa troca. Sim, essa é a ideia. Eu não estou bem preciso na cabeça, mas eu acredito que, por exemplo,
No TRI do início de 17, que ainda era muito próximo da virada de 16, se não me engano, nós vendemos em torno, guardando mais MDP, talvez uns 25% da produção de MDP a gente tenha vendido sem revestimento. Depois, quando vocês forem lá fora, dá para ver o que é um produto revestido e outro não, tem uma bancadinha ali. Este ano agora, nós estamos vendendo 0 de produto sem revestimento e devemos fechar o TRI com 0. Ou seja, a expectativa nossa para esse ano é rodar como a empresa, enfim, normalmente rodava, que é com uma quantidade muito pouco expressiva de commodity, e quando a gente faz a commodity é muito mais para servir um ou outro parceiro, que é um parceiro nosso de valor agregado, mas que por alguma razão precisa de algum volume de commodity. Bom dia, José Antônio, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta em relação ao alongamento do perfil de dívida. A gente tem visto essa conversa aí, acho que há 2, 3 trimestres. Gostaria de saber em que base que está essa conversa com os bancos, o que está dependendo, se está tendo algum tipo de questão que pode estar prolongando aí as conversas. Obrigado. Bom, de fato você tem razão. Se olharmos os trimestres anteriores e até mesmo talvez o próprio ano passado, esse perfil não seja muito diferente. Enfim, a gente vem lidando há algum tempo com essa questão, trabalhando, como eu disse, aí esses bancos parceiros. Tivemos assim, próximos de estar fechando uma operação para mudar esse perfil, acabamos recuando, porque tivemos alguma dificuldade em chegar a bons termos do ponto de vista de custo. A gente tem uma grande alteração de cenário de custo e nós acreditávamos que isso não estava tão refletido naquele tipo de acordo que estava sendo entabulado. Então, a gente acabou não conseguindo caminhar com isso muito e, de fato, esperamos que nos próximos meses ou nos próximos períodos a gente consiga estar tratando isso. Como eu disse, o nível de alavancagem da empresa é razoável, de razoável para bom ou de bom para ótimo, vamos dizer assim. Acho que 1,6 é bastante razoável, mas essa pressão de curto prazo, ela de fato não é positiva. Seria bastante desejável que nós pudéssemos alongar esse perfil. Estamos trabalhando nisso. Oi, Sandra, da Coin Valores. Vocês fizeram uma boa reestruturação, reduzindo bastante custos, despesas, e eu gostaria de saber se, para 2018, ainda você vê alguma gordura para queimar em cima disso. E quando a gente olha as suas margens, a margem líquida, você melhorou bastante. Para 2018, a tendência é manter essa margem nesse patamar que foi do quarto trimestre, ou por conta de uma possível entrada dessa nova fábrica, isso pode modificar o panorama de vocês para esse ano? Bom, na parte de estrutura, sempre há o que fazer, né? Sempre tem uma frase famosa que custo, né, de certa maneira, estrutura é que nem unha, né? A gente tem que cortar, está sempre aparando, né? Mas não temos, assim, do ponto de vista de um planejamento, de uma intervenção maior, nós não temos. Acho que não vai ter grande mudança desse quadro. Nós esperamos para 2018 EBITDAs mais parecidos com desse de final de ano, até por conta dessa expectativa também melhor para esse ano que está começando. Nós sabemos que esse cenário está um pouco longe de estar definido, porque, de novo, a questão da eleição tem uma influência grande, não está difícil de saber um pouquinho ainda para onde vai caminhar. Estão aparecendo vários candidatos. Hoje mesmo eu vi uma declaração do presidente da Riachuelo que ele vai ser candidato, então é mais um aí para dividir o centro-direita, se é que a gente pode chamar assim. Então, está um pouco difícil de enxergar, isso pode ter uma influência, mas, enfim, o nosso planejamento para 2018 é um planejamento com metas mais agressivas de faturamento, de margem e de resultado. Vamos ver se a gente consegue entregar. Com relação à nova fábrica,
nós temos uma boa ideia. Não seria conveniente que a gente agora estivesse expressando isso, mas a gente conhece o métier, né, tanto da produção quanto do mercado. Como eu disse, acho que a expectativa é boa, porque é um faturamento que vem e um faturamento que vai ter que, enfim, uma margem que vai ter que ser dividida com praticamente nada. Quer dizer, depois ali do CMV, para usar o termo contábil, ou depois da margem de contribuição, para usar o nosso termo gerencial, tem muito pouca coisa para ser retirada disso, porque a estrutura será a mesma, né? Bom dia, José Antônio. Parabéns aí pelos resultados e pela sua apresentação. Muito bem conduzida, muito bem elaborada. Meu nome é Osmar, eu sou acionista. E pelo lado do acionista, os resultados estão melhorando, a gente tem percebido. E eu gostaria de saber de vocês, né? Como é que ficou aquela pendência de pagamento de um dividendo que ficou bloqueado aí judicialmente? E esse ano já se tem aí, pelo menos, indicado para a GO um novo dividendo a ser pago, e como é que vai ser, vamos dizer assim, não é executado, mas complementado esses pagamentos. E uma terceira pergunta, vale a pena, pelo menos o público, eu pelo menos teria interesse em saber, como é que está o processo judicial da companhia com o bloqueio das ações. Essas ações é do controlador, a gente sabe, mas como é que vocês imaginam que isso vai terminar? Essas seriam as minhas perguntas. Dividendo e o controlador com as ações bloqueadas. Bom, os dividendos nós tivemos 2 anos, que agora, peço desculpa, me falha um pouco a memória, mas foram 2 ocasiões onde a gente foi impedido da distribuição do dividendo. As razões para esse impedimento, elas têm muito a ver com a parte dos parcelamentos e dos programas que a empresa entrou, enfim, das disputas tributárias que a empresa participou. Hoje esse é um processo que está bastante já, vamos dizer assim, limpo, mas remanescem algumas questões, mas enfim, basicamente são frutos de parcelamentos passados e de disputas, e que nós oferecemos, vamos dizer assim, acreditamos que a empresa está correta naquilo que ela está pleiteando. Os processos administrativos terminaram, começaram os processos na esfera judicial, que normalmente é até mais justa, porque quando o processo administrativo é você com a própria Receita, quando o processo é judicial, você tem um árbitro no meio entre você e a Receita. Mas, enfim, para você poder tocar esses processos, você precisa apresentar uma garantia. A empresa, quer dizer, como todas as demais, normalmente busca uma garantia real, uma fazenda, uma máquina, e até mesmo, às vezes, uma fiança bancária, mas isso, via de regra, não é aceito pelo fisco. O fisco pede algum tipo de depósito. Então, eles, enfim, por algumas vezes tentaram bloquear, e está nessa questão, a distribuição do dividendo. O dividendo não foi depositado, mas também não foi distribuído. Eu acredito, não estou assim absolutamente balizado para responder essa pergunta com toda a propriedade, mas acredito que essas questões, até por conta desses números que estão vindo aí, dessa sedimentação dos processos de parcelamento, isso esteja para ser resolvido. No que diz respeito ao dividendo do eventual dividendo desse ano, não há nenhum óbice, né? Bom, isso é uma questão. A outra questão com relação ao bloqueio de ações da empresa, quer dizer, na verdade são bloqueio de ações do controlador, né? Então, essas são questões que é difícil a gente abordar. É um processo que, em grande parte, acredito eu, ocorre em segredo de justiça. É um processo que não envolve como réu somente o controlador, mas diversas empresas que, na ocasião, prestaram serviços, acho que para a prefeitura, etc. Então, eu acho que é um processo que demora um pouco. É difícil fazer um prognóstico do desfecho, seria até meio leviano. De toda forma, é um processo que não afeta a empresa, quer dizer, é um questionamento, inclusive de alguns fundos também, de qual teria sido a origem desses resultados, desses fundos, dos recursos desses fundos. Quer dizer, se prosperar a opinião, né, de um lado, da promotoria, quer dizer, nós vamos ter novos sócios dentro da empresa.
Se não, permanecemos com os sócios que já existem. De toda forma, a operação da empresa, o dia a dia da empresa, não é afetado por uma eventual troca de titularidade de acionistas, né? Eu acho que também não tivemos perguntas via web, enfim, agradeço aí a presença de todos. Osmar, acho que tem mais uma pergunta, pois não. Na apresentação do trimestre anterior, eu apresentei pela web, você disse que o mercado mundial teria demanda para uns 400 mil metros cúbicos de madeira transformada, ou fibra, ou processos de produtos mais elaborados. Esse número permanece assim, o mundo, né? Não só o Brasil. A demanda por esse tipo de produto ainda permanece ou tem crescido ou está mais ou menos assim? Com a nova fábrica são 200 mil metros cúbicos, então você estaria pronto para atender uns 50% da demanda mundial que talvez apresentasse para 2018. Na verdade, o que eu acredito que tenha feito, estou tentando aqui me lembrar, foi uma projeção, acredito, de continuidade do crescimento das exportações. Quer dizer, as exportações vinham num ritmo muito forte, até acho que eu comentei, assim, 15 para 16, no último TRI 120%, e 16 para 17, 60%, e agora estável. Quer dizer, o que eu fiz foi um pouco de um processo matemático, não foi muito científico, foi menos uma estimativa do que poderia ter de demanda para os produtos nossos fora, que é muito grande, o mercado é muito maior do que qualquer planta, quer dizer, que possa se colocar aqui, né? Ao contrário, acho que da parte de celulose, que a gente tem visto os movimentos aqui recentes, a expressão nossa em termos de produção de painéis é bastante restrita. Foi muito mais uma matemática, um exercício de projetar um crescimento nas exportações que vinham vindo e o que isso resultaria em termos de oportunidade ou para acomodação de novas plantas do mercado nacional para serem exportadas. Muito mais nesse sentido. E eu acredito que esse espaço esteja aí, né? Bom, então agora acho que encerramos. Bom, muito obrigado a todos, espero que tenham apreciado aí a apresentação, muito obrigado pela presença, também aqueles que nos acompanharam pela web, e tem aí nesse último slide meu contato do Sérgio e da Vanesca, se alguém tiver mais alguma pergunta, nós estamos sempre à disposição. Obrigado a todos, um bom dia.